Louvado seja o nome do Senhor, neste domingo que nos encontramos para o nosso último culto do ano, último domingo, do ano, porque o culto ele é uma representação da nossa vida, aquilo que nós fazemos, tudo que nós fazemos deve ser um culto que nós prestamos ao Senhor. Mas esse, como sendo o último domingo do ano, também o dia que nós aqui na nossa comunidade escolhemos para celebrar o Natal e também nos despedirmos de 2021. Não que o ano já tenha acabado, a gente tem aí mais uma semana pela frente, ainda dá tempo para resolver bastante coisa que ficou pendente no ano, não é verdade? Dentro dessas questões, eu quero relembrar aos irmãos que nós temos falado sobre esperança neste Natal, no resumo, mais ou menos, para a gente chegar à página atual, nossa primeira mensagem nós falamos a respeito do que a esperança nos ensina, Nós vimos aí a vida de Zacarias, de Isabel, o nascimento de João Batista, e aprendemos que a esperança, ela nos ensina a esperar, porque nunca é tarde para a esperança adentrar a história das nossas vidas, trazendo transformação. E é uma espera que não é aquela que a gente simplesmente senta, mas é a espera do verbo esperançar. É a esperança que vai ao encontro daquilo que se almeja. É como aquele sentinela que ele fica na ponta dos pés, olhando o horizonte, ansioso pela volta. A esperança nos ensina a lembrar dos feitos de Deus, e lembrar que nós não somos esquecidos por Deus, mesmo em meio às grandes dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E a esperança nos ensina a confiar. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos, Confiar em algo que nós esperamos, não vemos, mas esperamos. Por isso que a fé também é importante para caminhar junto com a esperança. Porque nós esperamos o amor, mas é a fé e a esperança que vão nos ensinar essa espera, a essa confiança e a essa lembrança. Na mensagem da semana passada, como nós falamos sobre o que a esperança nos ensina, como é que a gente alimenta essa esperança na nossa vida, Foi o que nós conversamos na semana passada, como alimentar a esperança na nossa vida, no nosso coração. E aí nós olhamos para a vida de José e Maria, para não nos esquecermos de que Deus é Emanuel, Ele é Deus conosco. Em meio às grandes dificuldades, em meio aos aparentes fracassos da nossa vida, a gente não pode esquecer que Ele é o Emanuel. Ele veio para estar conosco pela nossa vida inteira, e o desejo do Senhor é que estejamos com Ele também pela eternidade. E a forma de alimentar a esperança no nosso coração, primeiro é refletindo nas Escrituras, porque as Escrituras nos revelam quem Deus é. Aquilo que sabemos do Senhor é revelado nas Escrituras. Depois, nós alimentamos a esperança confiando na nossa comunidade, confiando nos nossos irmãos, confiando naqueles que professam Cristo junto conosco, dia após dia, domingo após domingo, observando que nem todos nós somos perfeitos, ou melhor, ninguém é perfeito, Mas aquilo que é falha na minha vida, aquilo que é debilidade no meu ser, é um espaço de ministério para você. É onde você pode orar, você pode interceder, você pode me ajudar e vice-versa. Aquilo que é lugar de fracasso ou de falha na sua vida, é onde eu tenho um ministério. Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso chorar com você, eu posso me alegrar com você. É aquela questão que a gente até conversou, que confiar na comunidade é como um casamento. Nós acolhemos as nossas falhas e debilidades e celebramos as nossas vitórias e conquistas. E para alimentar a esperança na nossa vida, nós precisamos responder ao Senhor com ações, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor.
É na prática dessa palavra que está o nosso aprendizado. Quando a gente começa a praticar, a gente vai entendendo, vai demonstrando aquilo que nós realmente aprendemos, aquilo que a gente disse que aprendeu, mas parece que não aprendeu direito, então a gente precisa reaprender. E essa resposta, ela vem por meio principalmente de orações. A gente precisa entender que a oração não é só fala, mas é também a ação. Orar é uma resposta ao chamado de Deus para as nossas vidas, e nós vimos isso na Maria, né? Quando o anjo se revela a Maria e diz para ela, revela a ela o propósito de Deus para a vida dela, para a vida de José, eles responderam com ações. A Maria disse o quê? Eu sou serva do Senhor, então que se cumpra em mim tudo aquilo que é propósito do Senhor. O José, quando ele acordou, ele não ficou lá, mas será que é verdade mesmo? Será que esse sonho vai se realizar? Não, ele simplesmente levantou e foi fazer aquilo que o anjo mandou ele fazer. Ele tomou Maria como sua esposa e assumiu toda a responsabilidade sobre ela e sobre o menino que estava no ventre, Jesus. E aí o tempo passou, 2 semanas se passaram, 2000 anos se passaram e a esperança chegou. A esperança chegou, irmãos. E esse é o objetivo de hoje. Hoje é falar que a esperança chegou. Mas qual é o impacto da chegada da esperança para as nossas vidas? Porque quando a gente observa essas questões, Natal, né? Ano após ano nós celebramos o Natal. Natal é um tempo de luzes, brilhos, enfeites, presentes, mesa farta, é momento de abraços, de sorrisos, digamos um dia do ano em que as pessoas estão mais propensas a ajudar o próximo, a abrir mão dos seus rancores e perdoar o outro, a se reconciliar com os outros. O grande problema é que isso só acontece uma vez no ano, né? Esse é o X da questão. Os nossos corações muitas vezes só estão dispostos a essas coisas uma vez no ano. É como, sabe aqueles filmes, né, que a gente vai abrindo um monte de portal? É como se no Natal abriu um portal, e nesse portal você fosse capaz de perdoar, de se reconciliar, não deixa tudo para trás e se abraça e tal, né? Só que esse portal se fecha. Às 23h59 esse portal se fecha. E aí a gente começa a acumular tudo de novo. É ruim pensar assim, não é? Mas infelizmente é o retrato que nós vemos. É esse retrato que a gente acaba enxergando e que traz tristeza ao nosso coração. Você já parou para pensar se nós buscássemos esse tipo de vida todos os dias do ano? Se todos os dias fosse Natal, esse portal que se abre uma vez no ano, ele ficasse aberto o ano inteiro, e o ano inteiro nós estivéssemos dispostos a perdoar, a amar, e estivéssemos dispostos a entender que uma mesa farta não é só para mim, mas é para todos. Que outras pessoas como eu, como você, não sentem fome uma vez só no ano, mas elas sentem fome todos os dias. Que essas pessoas precisam ter a esperança renovada nos seus corações todos os dias. E nós precisamos entender isso, porque nós vivemos um período de trevas. As luzes que iluminam as ruas nos tempos de Natal, elas não são capazes de iluminar as trevas que habitam dentro de nós. Que trevas são essas? Egoísmo, arrogância, orgulho, vaidade, prepotência. E por aí afora, irmãos. Por aí afora.
São todas trevas que vão crescendo e crescendo à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas e as pessoas vão se fechando para o Senhor, essas trevas vão aumentando e vão crescendo. E esse povo que vivia nos tempos de Jesus, há mais de 400 anos eles não ouviam a voz de Deus. Um povo idólatra, um povo que viveu 70 anos como escravos na Babilônia, perderam a identidade, perderam o nome, perderam posses, perderam tudo. Retornaram para a terra prometida, porém, depois de 18 anos em que lançaram os fundamentos do novo templo, o povo estava mais preocupado com as suas próprias necessidades, como nós vemos no livro de Ageu. Eles saíram da escravidão e em 2 anos trabalharam com afinco, e os outros 18 anos passaram cuidando das suas próprias vidas. Ninguém mais estava interessado em saber o que o Senhor queria. Em Ageu, o Senhor dá um puxão de orelha no povo. Vocês esqueceram do que eu fiz, de onde eu tirei vocês e aonde eu os trouxe. E esse povo, à medida que o tempo ia passando, eles retornavam à idolatria, retornavam ao abandono de Deus, porque na mente dessas pessoas funcionava assim: Deus está no templo. Se eu quiser saber o que Deus tem para mim, eu quiser saber a opinião de Deus, eu vou ao templo. Fora do templo eu vivo a minha vida. Eles limitavam Deus e a ação de Deus ao templo. Por isso Deus passou 400 anos sem falar com aquele povo. 400 anos de trevas, de escuridão. Eu passo um dia sem falar com Deus e eu já fico desesperado. Esse povo passou 400 anos. Já não havia esperança no coração da maioria das pessoas de que o Messias viria. Essas pessoas já não estavam mais preocupadas com pobres, com marginalizados. A religião tinha se tornado um poder político muito forte na época. Mas aí chega a esperança. E hoje os nossos pontos de reflexão são exatamente o tema que nós escolhemos. Então, quando a gente fala dessa questão, irmãos, de que essa esperança chegou, primeiro ponto, a esperança é para todos. É a primeira coisa que nós precisamos lembrar. A esperança não é só para mim, não é só para você. A esperança é para todos nós. Na oração de Jesus, o Senhor Jesus nos ensina que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que o perdão é nosso e é para todos, que a comunhão ela deve acontecer entre todos nós. Então a esperança, quando ela vem, ela não é só para mim, não é só para você, ela é para todas as pessoas. E observando, os textos, nós vemos claramente que a esperança é para os jovens. Jovens como José e Maria, que tinham planos, tinham sonhos, tinham esperanças já traçadas de terem um casamento, de serem uma bênção na comunidade onde eles estavam, de repente posteriormente ter seus filhos após o casamento, após aquelas festas lindas que eles faziam de 7 dias de comemoração do casamento judaico. Mas a esperança é para todos e ela também é para jovens que se entregam aos planos e os propósitos de Deus, que abandonam os seus planos para viver os sonhos e os planos de Deus, que são muito, mas muito maiores do que os nossos. E esses jovens, quando abandonaram os seus sonhos, abandonaram os seus planos e arriscaram viver os planos e os sonhos de Deus, mesmo diante de consequências humanas extremamente contrárias, eles abriram o caminho para a esperança nesse mundo.
Mas a esperança não é só para os jovens, é também para os idosos. Idosos como Zacarias e Isabel, que já avançados em idade, já nem tinham mais esperança de ter filhos, porque Isabel era estéril. Mas já avançados em idade, eles não desistiam de aguardar, de esperar o plano e o propósito de Deus se cumprir nas suas vidas. E já em idade avançada, puderam dar à luz àquele que haveria de preparar o caminho para o Messias. Então, irmãos, a esperança me ensina que nunca é tarde para vivermos os sonhos, os planos de Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas, depois de determinada idade, mas eu já estou velho, já estou velha, não sirvo para mais nada. O melhor plano de Deus vivido por Isabel e Zacarias foi vivido na melhor idade. E nós olhamos a história, várias pessoas foram usadas por Deus já em idade avançada. Deus, Ele não está preocupado com a tua idade, Ele está preocupado com a disposição do teu coração. Ele está preocupado em você desejar, ansiar, esperar viver os planos e os sonhos que Ele tem para você. Não importa a tua idade, não importa a circunstância, não importa a situação financeira que você tenha. O que importa é a disposição do teu coração. Mas a esperança não é só para jovens e idosos, mas é também para sacerdotes. Sacerdotes como Simeão e Ana, que viveram uma vida inteira. Ana ficou casada por pouco tempo, acho que 7 anos, e depois ela viveu uma vida inteira, mais de 80 anos aguardando a esperança, a salvação de Deus, o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Tanto Simeão quanto Ana estavam cansados da religião, irmãos, do peso da religião, das cobranças da religião, mas eles viviam uma vida de esperança, não sentados aguardando, mas constantemente servindo ao Senhor no templo, servindo as pessoas, acolhendo, cuidando dos trabalhos do templo, cuidando da liturgia do templo. Estavam ali na esperança, que é do verbo esperançar. Eles esperavam que se cumprisse a salvação de Deus na vinda do Messias, mas não ficaram de braços cruzados ou sentados em bancos. Eles agiram, eles demonstraram que a verdadeira religião, ela é demonstrada no dia a dia, na prática da nossa vida, não em cumprimentos a mandamentos e regras, mas numa expressão de intimidade, numa expressão do amor que nós temos por Deus, que se estende ao nosso próximo. Assim viviam esses sacerdotes que tiveram a sua esperança renovada. Eu fico imaginando como que deve ter sido a alegria transbordante do coração de Simeão, quando ele pega Jesus no colo e ele louva ao Senhor: olha, Senhor, obrigado, louvado seja o teu santo nome, agora o Senhor já pode me levar, porque o que o Senhor havia prometido, que eu não via morrer, antes que eu visse a tua salvação, já se cumpriu. Imagina que coisa maravilhosa, que cena linda. Um coração de um sacerdote ancião transbordante, por se cumprir na vida dele, diante dos seus olhos, a salvação, o Messias, aquele que haveria de restaurar Israel. Mas também a salvação, ela é estendida aos pobres e marginalizados. E nesse contexto de Natal, quem seriam os pobres e marginalizados? Por incrível que pareça, eram os pastores da época. Porque hoje, quando muitas pessoas falam de pastores, inclusive quando eu comecei a estudar teologia, aí eu trabalhava na área de RH. Mas você vai estudar teologia? Você estuda teologia para quê? Vai ficar rico? Porque a figura que as pessoas têm hoje de pastores é que pastor é alguém rico, cheio de segurança, e que vai seguindo aí carreira. O cara começa lá, diácono, presbítero,
pastor, aí depois vai subindo, né? Apóstolo, bispo, querubim, né? A gente vê um monte de loucura por aí. Mas nos tempos de Jesus, os pastores eram pessoas simples, pobres e marginalizados pela sociedade da época. E enquanto eles trabalhavam pastoreando as ovelhas, eles tiveram a esperança revelada diante dos seus olhos e receberam um convite para estar diante daquele que é a esperança do mundo. E o legal é que pastor a partir daí tem uma fama de fofoqueiro, né? Porque ele viu aquilo ali, o nascimento de Jesus, saiu para contar para todo mundo. Pena que esse tipo de fofoca tem sido cada vez menos utilizada pelos pastores, que usam muitas vezes os púlpitos para contar das suas próprias experiências pessoais e não da revelação da esperança que veio para todos, não de Jesus, o Messias, o Salvador, o Cristo prometido. Nós precisamos voltar às Escrituras, porque ao invés de voltarmos para as Escrituras, muitos estão sendo mais psicólogos, terapeutas e outras coisas do que pastores. Nada contra psicólogos ou terapeutas, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, mas se você é chamado para ser pastor de ovelhas, seja primeiramente pastor. Tenha um compromisso primário com o Senhor Jesus e com a palavra dele. E anuncie a todos esse nascimento, porque essa esperança não é só para nós. A Igreja Católica, nos tempos de Lutero, eles entendiam que a esperança era para eles, então só eles tinham o monopólio das Escrituras, eles liam as Escrituras no latim e eles falavam o que eles queriam para o povo. Até que Lutero começa a questão da tradução das Escrituras para a língua alemã, que era o povo da época, né? Lá do país dele. E essa palavra começa a chegar ao coração dos pobres, dos humildes, daqueles para quem Deus veio. Mas a esperança também não é só para pobre e marginalizado, mas a esperança também é para ricos, como os 3 reis magos, que viram uma estrela brilhando e atenderam ao chamado com uma ação. Saiu cada um do seu reino e foi seguindo aquela estrela até chegar em Belém. E cada um deles trouxe presentes. Essa esperança nos mostra, irmãos, que Jesus, quando ele nasce, ele não nasce só para um ou só para o outro, mas ele nasce para todos. Para pobres, para ricos, para jovens, para velhos, idosos, para ricos e pobres, para altos e baixos, para negros, brancos e amarelos. Nasce para judeus, para gentios, porque os reis magos eram gentios, eles não eram judeus. Nasce para samaritano, nasce para romano, para grego, nasce, irmãos, para argentino, para americano, para africano, para brasileiro. Jesus nasce para todos, queridos. E ele vem como o nosso sumo sacerdote, como o nosso sacrifício e como o nosso rei. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Cristo, ele é a esperança. Então a esperança é para todos, e o impacto que essa esperança tem para todos é exatamente isso, é saber que não é só para mim, mas é para nós. O objetivo é que nós pudéssemos entender que nós não temos como nos salvar sem Jesus. Não existe salvação sem o nascimento de Jesus, sem Jesus em nós. Talvez essa seja a grande mensagem que nós precisamos compreender. Nós não temos como nos salvar sozinhos, pelas nossas obras, pelas nossas próprias forças.
A nossa salvação só vem por meio do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. Porque todos nós precisamos de esperança. E esse é o segundo ponto. Todos nós precisamos de esperança. Mas por que todos nós precisamos de esperança? Porque Paulo, em Romanos, no capítulo 3, verso 10, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós. Não existe nenhum de nós que busque a Deus sem que Ele nos tenha encontrado antes, sem que Ele nos tenha chamado antes. Todos nós. E nós vivemos num mundo, queridos, em um mundo em que jaz no maligno, e a própria palavra do Senhor nos mostra isso. Um mundo de trevas e de escuridão. E essas trevas e escuridões que habitam o mundo em que nós vivemos, elas partem de nós, de mim e de você. Porque lá no Éden, foi um ser humano que permitiu que o pecado adentrasse a criação. Em Marcos 7, a partir do verso 20, nós vemos o que o ser humano tem dentro de si. Todas as trevas e escuridões que ele tem dentro de si, sem Jesus. Tudo de ruim que você possa imaginar que acontece no mundo, vem de dentro de nós. Os roubos, a violência, o adultério, a mentira, a falsidade, a arrogância, o orgulho, vaidade, prepotência, tudo isso está dentro de nós. Já vem padrão de fábrica, né? Quando a gente já nasce assim. Por isso que nós falamos que a criança, por menor que ela seja, recém-nascida no ventre da mãe, ela já é um pecadorzinho ou uma pecadorazinha, que precisa de Jesus, tanto aquele idoso, tanto como aquele idoso ou idosa precisa de Jesus, a criança também precisa. Porque nós, quando nós nascemos, nós não sabemos, nós não nascemos já experientes em saber odiar ou amar, nós aprendemos isso, nós aprendemos a odiar. Então a gente também pode aprender a amar. E à medida que nós vivemos nesse mundo, e as coisas vão acontecendo, cada uma de uma forma contrária aos nossos próprios planos, parece que a esperança ela vai minando. É como se tivesse uma torneira aberta e que a gente não consegue fechar. A nossa alegria vai se esvaindo, a nossa esperança vai se esvaindo, e até que parece que não sobra mais nada. Tem um vazio enorme dentro de nós, coberto por trevas e escuridão. Assim esse povo também vivia nos tempos de Jesus. Um povo vazio, um povo que tinha fome, não só de alimento, mas também fome de esperança, fome de amor, fome de cuidado, fome de comunhão. E nós, quando nós olhamos a nossa sociedade hoje, muitas vezes nós olhamos pessoas, e é como se nós olhássemos e víssemos trevas caminhando. Mas o que renova a esperança no meu e no seu coração é saber que no momento mais escuro da noite, no momento em que as trevas e a escuridão parecem que são mais intensas, é exatamente nesse momento em que brilha a estrela da manhã. E essa estrela da manhã, ela brilha para anunciar que, olha, cessou-se o período de trevas e de escuridão. A partir daqui nasce um novo dia. A partir daqui nasce uma nova esperança. E na nossa vida precisa acontecer isso. Talvez nós tenhamos chorado por muito tempo, mas o Senhor, Ele diz para nós, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E aí você muitas vezes pode falar assim, pastor, mas esse choro está durando muito tempo. Verdade, para muitas pessoas o choro pode durar muito tempo, porque Deus não está preso ao tempo, como eu e você. Para nós entendemos uma noite como 6 da tarde até as 6 da manhã do outro dia, compreende a noite. Deus não tem essa limitação que nós temos. Uma noite para Deus pode ser uma semana,
um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Por isso que a esperança ela nunca pode morrer no nosso coração. Porque apesar de nós estarmos limitados ao tempo, nós servimos a um Deus que não tem limitação de tempo. Por isso a palavra nos diz que para Ele não tem nada que seja impossível. Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos, essas figuras, nós vemos os pastores pobres, marginalizados, numa vida de extrema pobreza e simplicidade. Eles foram iluminados numa noite estrelada em que eles viram uma estrela brilhando muito mais forte do que todas as outras e ouviram a voz de anjos e foram convidados ao coro celestial, porque Jesus nascia naquela noite. Quando olhamos nessas figuras, nós vemos os magos que tiveram o seu chamado pela estrela que brilhava no céu e que os conduzia até Belém, até um lugar simples, porque como reis, de repente eles pensaram, bem, essa estrela está nos levando a um castelo, a um lugar de riquezas, de pompas, tanto que eles foram primeiramente a Herodes procurar o Messias, mas o Messias não estava num castelo, com luxos, com pompas, com riquezas, mas o Messias estava num lugar simples, num estábulo junto de animais, aonde o cheiro que prevalecia era um cheiro de fezes de animais. O seu primeiro berço foi uma manjedoura, que é um lugar onde os animais comiam. Jesus nasceu no prato dos animais. E esses magos foram até ali, iluminados por aquela estrela, que os conduziu a reconhecer que eles tinham tudo, mas eles estavam dispostos a dar tudo o que eles tinham para ter aquela esperança que nasceu. Nós vemos jovens, idosos e sacerdotes. Essas pessoas que fizeram parte do primeiro Natal foram conduzidas, direcionadas pela manifestação da glória de Deus até aquele lugar de simplicidade, e ali tiveram seus corações transformados, aquecidos, a sua mente iluminada pelo poder que se revelava diante deles, o poder da esperança, o poder que brilhava em um mundo de trevas, para anunciar que havia esperança, que havia esperança de dias diferentes, dias novos, que a vida estava realmente começando ali para eles. Eles tiveram um encontro transformador com o Messias, um simples bebê. O impacto das nossas vidas é que a esperança é para todos, porque todos precisam de esperança. Mas talvez você se questione, mas e aqueles que não querem receber a esperança? Porque a esperança ela não é uma obrigação. Você não é obrigado a receber, a acolher a esperança no seu coração e na sua vida. Você pode dizer não à esperança. E nós conhecemos muitas pessoas que dizem não à esperança. E quando nós pensamos que a esperança ela é para todos, porque todos precisam de esperança, mas nem todos estão dispostos a receber a esperança. Nós nos lembramos do texto do Evangelho de João. João, no seu capítulo 1, ele nos diz ali, a partir do verso 1 até o 5, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Essa é a esperança que veio a nós. Foi o Emanuel, o Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Mas ele também nos diz
que o Senhor veio ao mundo, que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não são nascidos segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, quando nós vemos que a esperança é para todos, mas porque todos precisam de esperança, mas nem todos estão dispostos a receber a esperança, nós entendemos que nem todas as pessoas, segundo a própria palavra de Deus, são filhos e filhas de Deus, mas somente aqueles que receberam a esperança, que creram nessa esperança, receberam também o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Não por um nascimento normal, mas pelo nascimento do alto, o nascimento do Espírito. Então nós convivemos dia após dia com pessoas que, além de não estarem dispostos de receber a esperança em suas vidas, em seus corações, também buscam matar a esperança do coração de outros. Nós olhamos Herodes. Por mais que Herodes conhecesse a história e soubesse que havia um Messias que havia sido prometido e que ele seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não estava disposto a se render a este rei. E aí nós vemos um genocídio, um infanticídio. Herodes manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Porque os reis magos passaram por Herodes, e Herodes falou: vocês vão lá e descubram onde é que esse menino vai nascer. Depois vocês voltam para que eu possa ir lá adorá-lo também. Uma estratégia maligna para poder saber aonde o menino Jesus havia nascido e que ele pudesse matá-lo. Mas os magos não voltaram para Herodes, porque o anjo disse: olha, não voltem pelo mesmo caminho. Porque muitas vezes, quando nós estamos trilhando um caminho e encontramos a esperança, ela nos diz: agora sigam por caminhos novos. Existem pessoas, existem situações que dia após dia vão fazer de tudo para sufocar a esperança no seu coração, para que você se torne trevas como eles. Mas não permita que isso aconteça, irmãos. Quando você se encontrar diante de pessoas assim, ou de situações dessa forma, clame pelo nome de Jesus. A palavra nos diz lá ainda em João, no capítulo 3, do verso 16 ao 21, ele nos diz uma coisa muito importante: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele nos diz exatamente o motivo dessa esperança, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, por medo de que as suas obras sejam manifestas ou reveladas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso traz tristeza ao nosso coração muitas vezes, porque nós convivemos com amigos, colegas de trabalho, cônjuges, filhos, pais, que não tiveram um encontro com a esperança, que ainda não receberam a esperança no seu coração, na sua vida, que não foram transformados por um encontro extraordinário com Jesus. E são pessoas que dia após dia tem lampejos de luz, tem lampejos de luz,
como se Jesus falasse a eles dia após dia, mas eles ainda não estivessem dispostos a receber a esperança no seu coração. Porque à medida que vivemos na escuridão, meus amados, nós nos acostumamos com a escuridão. Os nossos olhos se acostumam com a escuridão. A gente não se acostuma só com coisa boa, não, a gente se acostuma com coisa ruim. Se você vive muito tempo nas trevas, os teus olhos se acostumam com as trevas, e a luz causa dor aos seus olhos. E aí o que a gente faz? Evita a luz para fugir da dor. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser levados até o limite da nossa fé, para que nós possamos encontrar a verdadeira esperança. Isso vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ser levados até aquele ponto que fala assim, já não dá mais. Está quase entregando os pontos. É o limite. Mas é nesse momento que a estrela da manhã vai brilhar. É nesse momento que a esperança vai surgir. Para dizer para você, olha, não foi em vão. Toda a sua luta, todos os dias de oração, todas as noites em claro, cada lágrima que você derramou, não foi em vão, não foi perdida. A palavra fala que Deus recolhe cada uma das nossas lágrimas que são derramadas. E no fim de tudo, essas lágrimas serão usadas como julgamento contra aqueles que não receberam a esperança nos seus corações, que rejeitaram. Porque muitas vezes, como nós já falamos, nós temos medo de viver os planos de Deus, por medo de fracassar, ou por medo de ser rejeitado por outras pessoas. Às vezes o marido ou a esposa tem medo de ser rejeitado um pelo outro, por servir a Jesus, e acaba se rendendo às trevas do outro. Quando nós somos chamados pela palavra a sermos luz, a vivermos uma vida de santidade, e a nossa vida de santidade poder influenciar a vida daquele que vive conosco, daqueles que convivem conosco, seja no trabalho, em casa, na escola, no mercado, numa fila, não importa, irmão. Nós somos chamados a viver os planos e os propósitos de Deus, e à medida que nós vivemos isso, o brilho do Senhor, ele se manifesta na minha e na sua vida. E as pessoas veem que existe algo em nós que é diferente. E esse algo diferente é Jesus. É a esperança que nasceu em nós em um determinado momento, ou todos os dias. E é essa esperança que renova as nossas forças, que renova a nossa alegria, que nos dá a esperança de dias melhores, mesmo em meio ao caos que nós vivemos, política, econômica, religiosamente. Nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está além deste mundo. E a nossa esperança disse que vai voltar. E quando ele voltar, eu creio que vai ser como a manifestação ou a expressão de Simeão. Porque a palavra diz que todo olho verá. E nós vamos ver a salvação prometida diante dos nossos olhos. E vamos romper em júbilos de alegria, porque chegou o tempo. Mas tem uma coisa ainda, irmãos. Tem mais uma última coisa que eu quero falar com vocês. Uma pergunta que Herodes fez para os magos, e que muitos de nós fazemos quase que todos os dias, consciente ou inconscientemente. A pergunta que o Herodes fez para os magos, lá em Mateus, no capítulo 2, no verso 4, quando ele pergunta para os magos, onde nascerá o Cristo? Onde nascerá o Cristo? Muitas pessoas acham que o Cristo vai nascer numa igreja com 10 mil membros, com 800 mil membros. Muitos acham que Jesus vai nascer com uma igreja que tem 10 membros, 2 membros. E não é isso, irmãos. Naquele tempo,
O Messias encarnou na história. Ele nasceu em Belém da Judéia. E a partir dali, ele viveu uma vida para transformar a vida de outras pessoas. E para mostrar a essas pessoas como é viver neste mundo, servindo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, ao ponto da vontade de Deus ser o nosso alimento. Ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus. E ele vai voltar para buscar todos aqueles que receberam a esperança e acolheram no coração. Então, não fica esperando a denominação A, B, C ou D, porque Jesus vai nascer naquela denominação, porque Deus não está olhando placa. Deus não está olhando o templo grande ou pequeno. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que estejam dispostas a permitir que Deus, o menino Jesus, possa nascer em seus corações. Não uma vez, mas todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, precisa ser Natal na nossa vida. É o portal que eu falei lá no começo. Esse portal precisa abrir-se pelo menos uma vez e se manter aberto pela eternidade. E é isso que a gente precisa entender, meus amados. Nós não precisamos ter medo de nada e de ninguém, uma vez que a esperança nasceu em nós. Uma vez que nós acolhemos Cristo em nosso coração e nos entregamos total e plenamente nas mãos do Senhor para cumprir a vontade dEle, nós, queridos, precisamos entender e olhar. Você já parou para pensar nisso? Olha, a palavra fala de um dragão, de uma antiga serpente, não é? Quando nós lemos lá em Apocalipse, é o caos. A serpente, o dragão, a besta. Mas só foi preciso o choro de uma criança para calar o dragão, a besta, o falso profeta. Um bebê, irmãos. Muitas pessoas esperam, eu vou crer em Deus se houver isso, ou o céu se abrir, ou se... Né? O fato de você respirar já é um milagre. Querem manifestações grandes, coisas grandiosas? Não, irmãos. Deus se manifesta na simplicidade do nosso dia a dia. Deus, Ele pode, mas Ele prefere se manifestar para nós, não mais numa coluna de fogo, ou numa nuvem, não mais numa tempestade, ou num redemoinho. Mas Deus decidiu se revelar a nós na forma mais frágil do ser humano, que é um bebê. Você quer algo mais frágil do que um bebê? Quando os pais têm o seu primeiro filho, o seu coração transborda de alegria. Quando tem o segundo, o seu coração transborda. Quando tem o 10º filho, o coração transborda. Porque todas as vezes que uma criança nasce, é como se Deus estivesse renovando a vida novamente na face da terra. É o renovo da esperança, é o renovo da alegria, é o renovo do amor, é o renovo da comunhão. E Jesus, Deus se permitiu, olha que lindo, gente, Deus se permitir, Ele se permitiu abrir mão de uma glória, de poder e tudo mais, para ser como eu e você. Deus se fazendo homem, se fazendo um ser humano, para tornar os seres humanos filhos de Deus. O John Bunyan diz que Jesus ele pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer nos nossos corações, nós estamos perdidos eternamente. As pessoas seguem muitos sábios, né? Muitas religiões têm os seus sábios, os seus gurus.
E o que a gente consegue enxergar nesses sábios, Maomé, por exemplo, disse: eu não sei o propósito da vida. E era um sábio da época, ele falou: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, outro grande sábio da história, disse: olha, eu não sou o caminho. Ou seja, não adianta você me seguir porque eu não sou o caminho. O Buda falou assim: procure a verdade. Um dos lemas dos budistas é esse: procure a verdade. Procure. Mas aquele bebê, ele foi crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Foi um jovem, foi um adolescente, chegou à fase adulta. E ali entre os seus 30 e 33 anos ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando nós pensamos, amados, de que a esperança é para todos, porque todos precisam de esperança, mas nem todos estão dispostos a acolher e receber essa esperança, nós precisamos também perguntar aonde o Cristo nascerá. Cristo precisa nascer no meu e no seu coração todos os dias. E à medida que nós temos relação com a palavra do Senhor, à medida que essa intimidade com Deus ela vai sendo desenvolvida e ela vai crescendo, nós vamos conhecendo a revelação do Pai para nós. E essa revelação ela é desvendada diante dos nossos olhos pela vida de Jesus, porque nós vamos olhar para a manjedoura, né? E a esperança nos nasceu, e a gente olha para a manjedoura está vazia, porque o menino cresceu, aquele bebê cresceu, e é o que o Senhor espera de nós, que nós venhamos para o Senhor e que não vivamos uma vida como bebês. A gente precisa crescer. E à medida que esse bebê cresceu, ele manifestou a vontade do Pai em um mundo de trevas. Ele brilhou como a luz num mundo de trevas, e a luz, como nós falamos, ela incomoda aqueles que vivem nas trevas, porque ela dói nos olhos deles. É essa luz que vai libertá-los do cativeiro, mas muitos preferem se manter no cativeiro, amando mais as trevas do que a luz. E porque amaram mais as trevas do que a luz, crucificaram aquele bebê que havia crescido, colocaram ele numa cruz. E esse bebê morreu. E quando nós olhamos para a cruz, ela está vazia. Essa cruz, ela está vazia porque ele venceu. E nós precisamos viver a nossa vida crucificando a nossa carne, crucificando o nosso ego, crucificando quem nós somos todos os dias naquela cruz, para que a vida de Jesus viva através de nós. E uma vez que aquele menino cresceu, manifestou a luz para o mundo, foi morto, ele foi lançado em um túmulo. E quando foram procurá-lo no túmulo, por que procuram entre os mortos aquele que vive? O Cristo que vocês procuram não está aqui, mas ele ressuscitou. E essa é a esperança que nós temos, de que um dia, aqueles que nós perdemos, né? Esse Natal, irmãos, ele é um Natal de muitos sorrisos, de muitas alegrias, mas também de muitas tristezas. Porque para muitas pessoas é o primeiro Natal sem um pai, sem uma mãe, sem um filho, sem um cônjuge, sem um amigo, sem um irmão querido, sem alguém que foi perdido nessa pandemia. Então, para uns é motivo de alegria, para outros é motivo de tristeza, mas para todos é motivo de esperança. Porque se esperarmos no Messias, o menino que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, nós podemos olhar para o trono
E o trono nunca esteve vazio. O trono sempre esteve ocupado pelo nosso Messias, porque Ele reina eternamente. Ele reinou no passado, Ele reina no presente e Ele reinará no futuro. Glórias ao nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Quero convidar você que ouviu essa mensagem e que deseja desesperadamente que essa esperança nasça em seu coração. Ou você que está trabalhando nesse mundo, está caminhando já há muito tempo essa peregrinação, está cansado, está cansada. O Senhor convida, olha, venham, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso, lhes darei alívio. O Messias, esse que faz renovar a esperança, esse que faz novas todas as coisas, Ele quer fazer nova a sua vida, Ele quer inundar o teu coração de esperança, de fé, para que você viva uma vida que realmente glorifique ao Senhor, que manifeste a glória a Ele, que você saia deste lugar hoje, que as pessoas vejam você brilhar mais do que o sol, pela presença de Jesus na sua vida. Eu quero te convidar a curvar a sua fronte, e juntos nós orarmos, porque a esperança chegou. A esperança chegou para mim, chegou para você, a esperança chegou para todos nós. E à medida que nós acolhemos essa esperança no nosso coração, nós somos transformados de glória em glória e glória. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Glórias Te damos, Pai, porque Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus, ó Pai, é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, é o estabelecimento do reino em nossos corações, em nossas vidas. É o início da esperança para a igreja, Senhor. A igreja que vive uma vida, Santo Deus, de busca, é a noiva do Senhor que aguarda a volta do noivo. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, buscar a revelação do Senhor dia após dia para as nossas vidas, buscar o propósito do Senhor para nós, e mesmo que os nossos planos, Senhor, não se cumpram ou não deem certos, o mais importante para o nosso coração, para a nossa vida, é que os planos do Senhor se cumpram em nós e através de nós. Oh Pai querido, o impacto do Senhor nas nossas vidas é tremendo, porque Ele quebra os muros de separação que nós construímos uns com os outros. Ele nos convida dia após dia, Pai, a perdoar, a abraçar, a nos reconciliarmos uns com os outros, a expressar o amor não apenas com palavras, mas com atitudes, a manifestar aquilo que nós recebemos do Senhor para o nosso próximo. Oh Pai querido, o Senhor nos convida, Senhor, não a condenar as pessoas, mas mostrar o Jesus que salva, que cura, que restaura, que redime, que reconcilia com o Pai. Oh Deus amado, bendito, que nós possamos ser esse instrumento, que nós possamos dizer sim ao Senhor, como Maria disse: sou serva do Senhor, que se cumpra na minha vida tudo aquilo que é propósito do Senhor para mim. Que o Senhor faça cumprir, ó Pai, na Tua igreja, tudo que é propósito do Senhor para a igreja. Que a igreja não busque um brilho próprio, mas que ela busque o brilho que vem do Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito em nós. À medida que o brilho e a manifestação poderosa do Senhor se faz presente em nós, que pessoas e mais pessoas possam ser salvas para o louvor da glória do Teu santo nome, Pai. Que nós possamos entender que o Natal não é apenas um dia, mas são todos os dias. Que Jesus, Ele precisa nascer no nosso coração todos os dias. Que nós precisamos dizer sim ao Senhor todos os dias e dizer não à nossa vontade, à nossa carne, aos nossos planos.
Oh Deus, bendito seja o teu santo nome. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possam se renovar todos os dias em nossos corações e vidas, para a glória do teu santo nome. E assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.